Maurício Oscar da Rocha e Silva, um dos grandes cientistas brasileiros, projetou a ciência e a farmacologia brasileira no exterior. Personalidade irrequieta e intensa, fundou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Transformou o Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto num grande celeiro de pesquisadores de excelência. Foi também o descobridor da bradicinina, em 1949, potente vasodilatador que abriu caminhos para a descoberta de poderosos antihipertensivos, como o captopril. Você sabe que, na realidade, o que ele procurava era um efeito sistêmico da tripsina ou de veneno de jararaca, de bótulo de jararaca, em cães anestesiados. Apareceu uma substância que ele nunca tinha ouvido falar, que produzia queda de pressão e contração da musculatura lisa do intestino e de outros órgãos. E daí ele resolveu dar o nome, porque essa contração era lenta, ele deu o nome de bradicinina, que na realidade vem do grego e quer dizer movimento lento. Ele encontrou que o veneno da serpente, da jararaca, causava um processo inflamatório sério, não é? Mas que a substância que era produzida para o processo inflamatório da picada da serpente era produzida por uma outra substância, não é? E essa substância que ele chamou de bradicinina. Sua contribuição é reconhecida pela ciência médica mundial. Sua trajetória foi marcada pela genialidade na escolha de seus colaboradores, materiais e métodos. Um cientista que soube tirar proveito de suas qualidades de pesquisador nato, tanto nas precárias condições brasileiras daquela época, como nas existentes nas melhores instituições mundiais. Um Nobel brasileiro que não tivemos. As pessoas que, sendo grandes cientistas, têm uma cultura ampla, têm uma visão crítica da sociedade, assim por diante. Ele era um desses, né? Eu sempre me desapontei pelo fato dele não ter tido o prêmio Nobel. Não conheço os detalhes, mas visto alguns Nobéis, eu acho que a companhia não era problema. Mas eu acho que a história, como eu vi ela hoje, eu entendo perfeitamente o tanto que o Brasil teve perto desse prêmio Nobel, se você juntar o que resultou a carreira do Rocha Silva. Eu acho que todos os cientistas, principalmente da área biológica, têm clara a convicção e a certeza de que o Maurício foi uma injustiça enorme ele não ter recebido o prêmio Nobel. Mas vamos voltar no tempo e conhecer essa figura histórica. Maurício Oscar da Rocha e Silva nasceu em 1910, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II e, em 1933, se formou na Faculdade de Medicina aos 24 anos. No ano seguinte, seguiu para São Paulo a convite do cientista Otto Bier para conhecer o Instituto Biológico, onde foi contratado em 1937. Apesar da magnitude de alguns trabalhos científicos que realizaria mais tarde, Rocha e Silva sempre teve certo orgulho de um de seus primeiros grandes feitos no Instituto Biológico, uma pesquisa que comprovaria que a ingestão da planta tóxica, conhecida popularmente como alecrim de Campinas, era a causa de uma doença que atacava o gado bovino na região nordeste de São Paulo. E o gado começou a morrer. Aí, como ele estava no biológico, ele tinha que... chamaram ele para ir lá ver. Ele chegou lá, olhou, e viu que estavam umas queimadas lá, né? Estava queimando muito, e tinha muito broto. Aí ele foi perguntando que não tinha as vacas comiam, acertou numa árvore que tinha um veneno que matava as vacas. Sim, como é que é a intuição dele cientificamente? Aí trouxe um pouco da planta, chegou em São Paulo, fez o extrato, pegou os cobaias morreram, foi lá, acabaram com as árvores, não morreu mais nenhuma cabeça de gado. Sendo um dos primeiros brasileiros a receber uma bolsa da Fundação Guggenheim, Rocha e Silva iniciou um período de estudos em histamina no exterior, passando por diversas instituições renomadas e tendo contato com grandes pesquisadores. Em 1943, seu retorno a São Paulo foi marcado pela nomeação como chefe da seção de Bioquímica e Farmacodinâmica do Instituto Biológico.
Mas seus estudos no exterior estavam longe de acabar, e em 1946 ele voltou a viajar, desta vez para a University of Toronto e na sequência a University College de Londres. Além disso, também teve a participação em conferências e visitas a diversas outras instituições, onde pôde criar contatos que tornaram seu nome conhecido internacionalmente durante toda a sua trajetória científica. Realmente, o Rocha Silva fez um trabalho muito importante naquele momento de tornar a ciência brasileira biológica, médica, reconhecida internacionalmente. Ele teve um papel fundamental, não só na farmacologia, como na liderança que exerceu em ciência, representando Ribeirão Preto e o país. Ele também tinha uma presença nacional muito grande e trazia muitos visitantes estrangeiros, organizava simpósios internacionais. De volta a São Paulo, no Instituto Biológico, em outubro de 1947, Rocha Silva iniciou os estudos sobre a farmacologia dos venenos de serpente, que viria a resultar na descoberta que marcaria sua carreira. Então, eu costumo chamar isso que todo cientista de verdade tem, ele tem um leitmotiv, é uma preocupação, um problema que toma a vida dele inteirinha. Né? Os grandes cientistas sempre tiveram algumas coisas que fixaram a atenção dele e ele dedicou a vida inteira àquele assunto. O Rocha Silva era a questão da inflamação. O problema da inflamação era para ele o problema mais importante. Com isso ele começou a trabalhar com histamina, né? E graças a esse trabalho com histamina, que ele fez ótimos trabalhos com histamina, né? Muito conhecido na época, por esse caminho, ele encontrou que o veneno da serpente, da jararaca, causava um processo inflamatório sério. Na descoberta da bradicinina, Rocha Silva contou com a colaboração de Wilson Beraldo, seu estudante no Instituto Biológico, e Gastão Rosenfeld, do Instituto Butantan. Eles montavam o cão muito cedo, porque ele chegava às 8, já estava tudo pronto já para começar. E aí, o que ele mandava? Quando acabava os experimentos, que ele testava tudo, ele mandava o Beraldo ficar mexendo lá no experimento para aprender. E o Beraldo está mexendo. Quando o Beraldo percebeu, o ilho começou a movimentar fora do padrão que devia estar, né? Ele olhou aquilo, mexeu e tal, não sabia o que fazer. Ele foi lá, chamou o Rocha Silva e chegou e olhou isso aí. Ele falou: olha, nós estamos descobrindo uma coisa importante aí, menino. Aí o Beraldo olhou e falou assim: traz um pouco. Eles tinham praticamente Benadryl e atropina, era o que eles tinham de droga, né? Traz um pouquinho de atropina. Aí o Beraldo: vou pesar. Não precisa pesar, disse que ele não pesava. Ele punha um pouquinho, diluía e botava. Botou atropina, não aconteceu nada. Aí traz Benadryl, que era um antihistamínico. Colocou. Nada, não inibiu. Ele falou: olha, nós estamos diante de um fenômeno novo. E aquilo abriu um campo extraordinário de pesquisa no mundo. E não apenas de pesquisa básica, mas também de coisas aplicadas no mundo inteiro. De repente, um tema que quase não tinha repercussão internacional gerou milhares de laboratórios e de empresas interessadas na descoberta da bradicinina pelo Maurício Rocha Silva. Enquanto nascia a bradicinina, Rocha Silva também se envolvia nos rumos políticos da ciência brasileira. Convencido da importância de associações como a Royal Society e a American Association for Advancement of Science, cujo poder de influência ele já havia presenciado em Londres e Nova York, em 1948 Rocha Silva decide lutar pela criação de uma sociedade que, nestes mesmos moldes, representasse a ciência no Brasil. A influência do Maurício não foi só na farmacologia. Ele era um líder natural de pesquisa em Ribeirão Preto. Ele dirigia a SPPC, que ele havia criado, também havia criado a Sociedade Brasileira de Fisiologia e de Farmacologia. Ele era o líder nacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no aspecto de ciência. Maurício Rocha Silva foi quem também falou na reunião anual, dizendo que a reunião da SPPC não era apenas algo para os cientistas, mas para todo o povo brasileiro.
E eu creio que essa mensagem de que a SBPC não é somente para os seus cientistas, mas para todo o povo brasileiro, é algo que nós não podemos esquecer. Eu iria mais até. A ciência não é só para o povo brasileiro. A ciência é para o mundo. O que nós fazemos é para o mundo. O nosso trabalho está intensamente associado à causa democrática. E creio que essa é uma mensagem importante que esse grande cientista nos legou. Por isso, a SBPC sente muito orgulho de tê-lo como um de seus fundadores. Além de ter sido um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Farmacologia e da SBPC, Rocha e Silva teve um papel importante na criação da Universidade de Brasília no início da década de 60. Agora, em 2022, quando a universidade completa 60 anos de existência, a SBPC realizou sua reunião anual na UNB. Homenageamos também um dos seus primeiros reitores, o grande intelectual e educador Anísio Teixeira, e comemoramos os 100 anos de nascimento de um dos seus criadores, o antropólogo Darcy Ribeiro. É importante registrar que Rocha e Silva foi o coordenador do trabalho inicial da organização do Instituto de Biociências dessa revolucionária universidade. Vários amigos de Rocha e Silva, como Aitino Sachet, Roberto Someron, Jaime Tiomino, Catarina Bore, Otto Gottlieb, Leite Lopes, Hermann Lentz, também participaram dessa fase inicial de concepção da UNB. Foram momentos inesquecíveis para a ciência e para o ensino superior brasileiro. Em 1957, no auge de uma carreira científica de sucesso, Rocha e Silva aceita o convite de Zeferino Vaz para assumir, como professor catedrático, o Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Chegando lá, Rocha e Silva fez um importante trabalho na construção de um grupo com grandes mentes, tendo assim um papel fundamental na criação dos programas de pós-graduação da faculdade, onde dezenas de teses foram defendidas e muitos trabalhos relevantes seriam publicados em periódicos internacionais de primeira linha. A vinda do professor Rocha Silva a Ribeirão Preto foi motivo de mais ampla repercussão. Foi maior daqueles professores estrangeiros que tinham chegado, porque era o primeiro professor das ciências básicas que era considerado equivalente ou superior a outros que tinham sido convidados. Isso é interessante. O Rocha Silva tinha uma visão ampla de pesquisa. Embora fosse um catedrático, né, que naquele momento predominava a cátedra, ele tinha uma amplitude de deixar os que trabalhavam junto com ele ter um certo direcionamento de linha, né? Embora naquela época o corpo principal fosse a Bradicinin. Então ele trouxe para cá, junto com ele, na época convidou o professor Rothschild, o Sérgio Cardoso, né? Camargo, o professor Camargo também, e o professor João Garcia Leme. O Sérgio Ferreira veio na parte à frente. Da casa saíram aqui o professor Greff e o professor Abílio Antônio, uma parte que já estava aqui do professor Alexandre Corrado. Então, na verdade, formou um grupo bastante diversificado que já começava a ter aí umas visões diferentes. Existe esse fator de atração, que era o talento dele, né? E também a liberdade da gente funcionar, né? E realmente a atmosfera que existia lá para a criatividade era realmente muito interessante. Eu acho que não tive mais paralelo em lugar nenhum, viu? Havia muito que a gente podia chamar de brainstorm, né? Discussão de ideias, às vezes as mais esdrúxulas, né? E isso promovia um clima de criatividade, né? E as pessoas tinham liberdade de fazer a pesquisa que elas achavam interessante, né? E foi assim que eu vim parar em Ribeirão Preto. Saindo de São Paulo, vim para Ribeirão Preto e encontrei o professor Rocha Silva, que por coincidência era pai do Rocha Silva, filho, que era meu colega de turma na Faculdade de Medicina. O que aconteceu quando eu cheguei aqui, e é extremamente interessante, ele veio com um vidrinho, com um pozinho branco.
E lá do fundo do corretor ele gritava, bradicinina, bradicinina, um vidrinho assim, você olhava o bradicinina e não enxergava nada. Eu cheguei, fazia uns 5, 6 dias que eu estava aqui, ele gritava bradicinina. Aí eu cheguei perto, era um pozinho branco, e ele falou, bradicinina sintética. Aí fomos todos nós, ele queria testar a bradicinina sintética. E, por elas e elas, cálculos, etc., a bradicinina sintética era muito mais fraquinha que a bradicinina original feita com veneno. Era uma fracote. Ele olhou assim depois e falou, produto natural é melhor do que sintético. Isso seria a última coisa que você esperaria o professor Maurício falar. Mas ele estava tão sentido que a coisa da sintética não era. Ele era uma pessoa extremamente observador. Ele viu que tinha uma diferença entre o veneno da jararaca, que liberava a bradicinina, e a tripsina. Ele mostrou que o veneno da jararaca parecia liberar muito mais bradicinina, essa substância ativa pró-inflamatória, que causa uma série de problemas patológicos, né? Que hoje, na Covid, por exemplo, ela tem um papel central. Né? Você vê, ele mostrou que o veneno da jararaca produzia muito mais esse peptídeo que a tripsina, que era pura. Aí ele, com a cabeça dele, que ele é um bom cientista, isso não é o processo de formação da bradicinina, mas é alguma coisa mais que o veneno tem, não é? Que aumenta muito a atividade do peptídeo ativo. É um potenciador. Não é? E ele, então, imaginou que devia ter no veneno um potenciador da bradicinina. E olha lá, o que resultou disso? Resultou que ele chamou Sérgio Ferreira. E é aí que eu fui para potenciadores da bradicinina, onde foram criados, onde eu passei o resto da minha, vamos dizer, dos meus próximos 15, 20 anos, trabalhando para demonstrar que tinha um potenciador da bradicinina e que depois tornou ele sintético. E depois, nesse decorrer histórico, viu-se que a enzima que destruía a bradicinina era também uma coisa importante na hipertensão. Era uma coisa que convertia uma molécula que na circulação era fraca, chamava angiotensina 1, numa outra substância muito forte chamada angiotensina 2, que era simplesmente decorrente de quebrar um aminoácido terminal dela. E aí é que nós vimos que tinha uma semelhança nesse fenômeno com a destruição da bradicinina. Então, o fator de potenciação da bradicinina, que funcionava evitando quebrar da bradicinina, também evitava a formação da angiotensina. Isto foi uma ideia que começou a correr, vai caminhar no mundo, ela sai do laboratório, vai para os Estados Unidos, etc. E aí vai surgir, possivelmente, uma das substâncias que hoje é usada, talvez o antihipertensivo mais potente, mais usado no mundo. Mas, naquele momento, no Brasil, nas circunstâncias que nós tínhamos, os recursos materiais que a gente dispunha eram tão menores do que você conseguiria num país avançado de pesquisa, que você só conseguia competir usando a inteligência. O Sérgio teve uma frase muito clara nesse sentido, né? É uma pesquisa com pouco recurso e muito cérebro. É isso que você tem que fazer. Né? Low cost, high brain. E isso o Rocha Silva era mestre. Era mestre porque eu relatei também naquela entrevista, né, em outros lugares, quando ele chegou a Ribeirão, ele não tinha nada. Ele publicou um trabalho. Ele tinha camundongo, as seringas de insulina que ele usava para tratar a diabetes dele, e umas caixas. E ele nunca tinha trabalhado o sistema nervoso central.
ele foi para a biblioteca e viu uma técnica do Halley, né, que fazia injeção intracerebral em camundongo simplesmente com uma agulha de insulina, pegava o bregma, furava ali e injetava no ventrículo lateral. Mas não tem dúvida, né? O que ele trabalhava na época, antes da bradicilina, e ainda continuava com histamina. Então, ele injetou o 4880, que é um liberador de histamina no ventrículo do camundongo. O camundongo saiu correndo, feito um doido, né? Ele começou a estudar o que antagonizava aquilo. Publicou um trabalho numa revista internacional. Então, é esse jogo de cintura que você tinha que ter aqui, viu? Com um reconhecimento internacional e pesquisa de relevância, Rocha e Silva recebeu um honroso convite para presidir o 3º Congresso Internacional de Farmacologia, realizado em São Paulo em julho de 1966, onde também foi fundada a IUFAR, tendo Rocha e Silva eleito como vice-presidente da primeira diretoria. Ele conseguia não só publicar em revistas de alta qualidade, com um corpo editorial muito exigente, né, como apresentar os trabalhos em reuniões com os líderes da ciência da época e ser respeitado. Por isso que ele tornou o primeiro brasileiro que foi presidente da Associação Mundial de Farmacologia. O fato de se ter tido o primeiro congresso de farmacologia de nível internacional realizado aqui no Brasil, né? Que foi, inclusive, ele foi junto com a fundação da IUFAR, né? A IUFAR ocorreu praticamente na mesma época desse congresso. E foi um estímulo muito grande para os farmacologistas nossos criarem, né, a Sociedade Brasileira de Farmacologia. Pouco tempo depois, a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental teve seu primeiro estatuto elaborado por Rocha e Silva, evento retratado em uma coletânea de memórias do professor Alexandre Corrado. Ato contínuo, chamou-me e mostrou tranquilamente o documento recém-elaborado, sem qualquer alarde, porém com a afeição e um sorriso típicos de quem sabe realmente executar. Sugeriu apropriadamente os catedráticos de farmacologia que na época representavam os departamentos de maior expressão na especialidade, isto é, o professor Ribeiro do Vale, da Escola Paulista de Medicina, na qualidade de vice-presidente, e o professor Lauro Soleiro, da Faculdade de Ciências Médicas da UFRJ, na qualidade de secretário-geral, como integrantes da primeira diretoria, a qual, em virtude de ter sido fundada pelo Grupo de Ribeirão Preto, foi complementada pela inclusão do meu nome, professor Alexandre Corrado, como primeiro secretário e da doutora Hannah Rothschild como tesoureira, esta última incansável companheira e colaboradora do professor Rocha e Silva, no período mais fecundo de suas realizações. Outra importante marca deixada pelo professor Maurício na história foi a realização da 29ª reunião anual da SBPC na PUC São Paulo. Com seu pensamento progressista, ele contribuiu para que entre as décadas de 60 e 80, a SBPC também se tornasse um espaço de resistência ao governo militar. Mas há, desde sempre, na SBPC, duas grandes correntes. Na época da fundação, sem dúvida, Maurício era uma corrente, o Savaia era outra. Há uma corrente conservadora e há uma corrente progressista. Com toda a simpatia que eu tinha pelo Sala sempre foi um homem muito, muito cauteloso, muito conservador, procurava evitar conflitos e achava que preservar a SBPC era evitar que ela se confrontasse com o poder. Maurício não. Maurício é que dava vida e encontrava a SBPC nas polêmicas que ela encontrava e nos confrontos e nos embates. Eu me lembro de um episódio, para ilustrar isso aí, é que eles... Eu não sei aonde estava programado a SBPC, mas o fato é que, eu não sei se era no Ceará ou onde, e que houve pressão militar
e eles, então, não puderam realizar a SPPC. E o Maurício não se conformou e nós vamos realizar em São Paulo. Foi na USP, e a USP, naquele tempo, já era reacionária, não aceitou. Mas a PUC aceitou. E nós fizemos o congresso na PUC. Foi um dos congressos da SPPC mais tensos, porque sempre havia boatos de que o pessoal da polícia ia invadir, ia acabar com o congresso. E o Maurício não teve o mínimo problema e fez um discurso na inauguração da SPPC sobre o Galileu e a igreja, entendeu? Que foi notável. Ele realmente inspirava os jovens e dava, digamos, uma ideia de que a liberdade era fundamental para a ciência e para a universidade. Mostrei para vocês um número de um jornal que foi publicado na SBPC de 77. Há nele um artigo de Maurício que define muito bem a sua postura em um momento em que Sala não queria fazer a reunião Sala era presidente e não queria fazer a reunião na PUC ou não queria que a SBPC, descesse às barricadas. Foi Maurício que levantou o braço e disse: vamos para as barricadas. E veja, a prova de fogo da SBPC, do artigo do Maurício. A introdução os participantes não são apenas nós, sócios da SBPC, mas todo o povo brasileiro, representados pelos seus intelectuais, cientistas, artistas, sonhadores de um país melhor, liberado da opressão e do obscurantismo. Nada mais atual. A SBPC, sob a influência de Rocha e Silva, foi fundamental para a farmacologia e para a ciência brasileira. Os congressos anuais das principais sociedades científicas, como a farmacologia, fisiologia, genética, física, química, psicologia, eram realizados dentro das reuniões anuais da SBPC. Jovens pesquisadores e pós-graduandos apresentavam e debatiam seus trabalhos para o primeiro time da farmacologia e da fisiologia. Sentados nas primeiras filas, encontrávamos Rocha e Silva, Ribeiro do Vale Zuleika, Carline, Corrado, Krieger, Beraldo, Leal e Aline Prado, Antônio Teresina Paiva, Aron, Lapa, Sérgio Ferreira, Greff, Camargo, Garcia Leme, Rothschild, Diniz, Esquerdo. Eles davam contribuições preciosas para as novas gerações. E ainda podíamos participar das vibrantes mesas redondas e palestras nas reuniões da SBPC. Foram momentos especiais da nossa história. Durante os anos de vida, Rocha e Silva teve apoio de duas grandes mulheres em seu trabalho. Maria Inês, que o auxiliou durante o começo da carreira e datilografou muito de suas anotações, e Hannah Rothschild, que foi seu braço direito e colaborou na organização de seus eventos. A Hannah, na verdade, era editora dele. Ela atuava aí como uma verdadeira editora científica para o nosso chefe de departamento, né? E dentro da sociedade também, se olhar dentro da SBEFT, etc., o papel dela sempre foi muito de gerenciamento, né? Ela tinha um papel muito grande de gerenciamento científico. Aí já entraria até na colaboração da minha mãe, que como eu tenho o congresso, quando eles fizeram o congresso da UFAR, teve todos os livros, que minha mãe era colaboradora, daí houve a fundação da sociedade, e minha mãe foi a primeira tesoureira e foi a que carregou mais praticamente a sociedade. Além de marido, foi também um pai amado e muito presente na educação de seus filhos. Ele foi um pai maravilhoso. Ele me ensinou a ler, ele me ensinou a viver, ele me ensinou muita coisa. Eu vivi, cresci no departamento de farmacologia. Na minha infância, ele foi um pai muito severo. Ele era duro comigo, mantinha uma
ordem rígida em relação à minha vida. E ele era uma pessoa queridíssima na família, porque ele era engraçado, ele sabia fazer todo mundo rir, e ele era sério e muito, assim, gostava das coisas muito bem feitas. Maurício Rocha Silva, uma trajetória de vida dedicada à farmacologia e à ciência brasileira. Também exerceu com grande competência e vigor intensa atividade nos campos da política científica, da educação e da filosofia. Um grande humanista, um exemplo para não ser esquecido pelas novas gerações de estudantes e cientistas brasileiros.